O ELU inicia hoje a revisão de física com cinemática, indo desde a parte escalar até a parte vetorial. Tudo isso com bastante exercícios. Fique ligado. Oi, pessoal. Estamos aí de novo, agora encerrando o nosso curso, né, com a revisão. E a revisão de hoje vai falar de cinemática. Esse é o tema que vamos desenvolver. Os vestibulares estão aí, estão chegando, você já viu toda a matéria, né? E agora é tempo da revisão. Vamos rever aqueles conceitos importantes, aquelas coisas quentíssimas que sempre são perguntadas nos exames. Eu preparei para vocês 4 exercícios de cinemática, cada um mais lindo do que o outro. Questões aí do fundo do baú, inéditas, que eu passo então a apresentar. Vamos então à primeira questão, no nosso monitor. É o seguinte, 2 navios, navio 1, velocidade 35 km por hora, e navio 2, que viajará a 25 km por hora. Inicialmente os 2 navios estão juntos, no mesmo porto, correto? Lado a lado. O navio 2 parte, veja bem, presta atenção nessa história. O navio 2 parte, o navio 1 fica parado. O navio 2 parte, vai. 2 horas depois que o navio 2 partiu, o navio 1 parte também. Veja que o navio 1 é mais veloz, hein? O navio 1 está a 35 km por hora. A comunicação entre os 2 navios é feita por rádio. E acontece o seguinte, o rádio só pode ser utilizado na comunicação se a distância entre os navios não exceder 600 km. Entendeu? Comunicação por rádio e a distância não pode ser maior que 600 km. A pergunta é, durante quanto tempo os 2 navios poderão se comunicar, considerando que o 2, né, o mais lento, partiu 2 horas primeiro que o 1, o mais veloz. Deu para entender? Vamos então lá no nosso monitor. Primeira coisa que eu faço é o cálculo da distância que o navio 2 percorre durante aquelas 2 horas. Velocidade, espaço sobre tempo, movimento uniforme, meu filho. Velocidade 25 km por hora. O espaço eu quero, tempo de movimento 2 horas. Então, naquelas 2 horas, o navio 2 abre uma vantagem, digamos assim, de 50 km. Tudo bem, aí parte o navio 1. Partiu. 35 km por hora perseguindo o navio 2. Correto? Tudo bem, estão se comunicando, porque a distância é 50 km, mas a distância vem diminuindo, o navio 1 alcança o 2, passa o 2, a comunicação continua, e o navio 1 poderá abrir 600 km ainda se comunicando com o navio 2. Tá legal, vamos calcular então o tempo de comunicação. A ideia é raciocinar em termos de velocidade relativa, né? Velocidade relativa é o espaço relativo sobre o tempo. A velocidade relativa é dada pela diferença, 35 menos 25 movimentos no mesmo sentido. Lembrou, garotinho? Eu subtraio as velocidades. O espaço que o 1 percorre em relação ao 2 durante a comunicação é 600 e mais 50 km. 650. Veja bem, ele percorre 50 km até alcançar e abre 600 depois que ultrapassa. Portanto, ao todo, 650 km. Isso sobre ΔT, o que significa uma comunicação durante 65 horas, correto? Após a partida do navio 1. Agora, pessoal, o tempo total de comunicação inclui também, além daquelas 65 horas, as 2 horas iniciais que o navio 1 estava parado, se comunicando com o 2. Então, o tempo total de comunicação são 2 horas mais 65, né? O que totaliza 67 horas. Linda questão, os navios podem se comunicar durante 67 horas. Tudo bem? Valeu. Vamos então à questão número 2. Lá está no monitor para você. Micrinho, super micrinho, pega um objeto e lança verticalmente para cima, uma região de resistência do ar desprezível. Né, velocidade inicial é 30 metros por segundo. Lá na janela do prédio está o primo do micrinho, sabe o nome dele, pessoal? É o Goiabinha, o primo do micrinho, a família grande, né? Naninha, irmã do micrinho. Goiabinha é o primo, tá lá. Tudo bem. A bolinha lançada, a laranja, né? Pense o que você quiser, ela vai subir, atinge o ponto mais alto daquela paradinha instantânea e desce. Goiabinha pega a laranja na descida. Tá entendendo? Goiabinha pega a laranja na descida. A pergunta é, quanto tempo transcorre desde o lançamento até o
o goiabinha pegar a laranja. Qual é o tempo transcorrido? Desde o lançamento até o instante em que a laranja é pega. Correto? Vamos então equacionar para você. Movimento na vertical sob a ação da gravidade é uniformemente variado. Vale aquela velha equação, S igual a S0 mais V0T mais γ sobre 2T quadrado. Remember, isso está no cantinho esquerdo do seu coração. Né? O V0 é dado, 30 metros por segundo. O G, 10 metros por segundo ao quadrado. Legal, substitui lá. Quando a laranja é pega, a posição dela é dada, é 25 metros em relação ao solo, hein? 25 metros, ok? Então 25 igual, o S0 é 0, ela foi lançada aqui de baixo, da origem do meu referencial. Velocidade inicial é 30, T, menos, esse é um detalhe importante, repare que o OET é trajetória para cima, e por isso a gravidade fica negativa nesse referencial, hein? Isso é importante que você lembre. Menos 10 sobre 2, T quadrado. Vai dar uma equação completinha do segundo grau, gente, ó. 5t quadrado menos 30t mais 25 igual a 0. Dá até para simplificar. T quadrado menos 6t mais 5, né, igual a 0. Resolvendo, você vai obter duas raízes. 1 segundo e 5 segundos. Significa que a laranja passou aqui nessa posição duas vezes. Primeira vez, subindo, instante 1 segundo. Segunda vez, descendo, que é o que me interessa, no instante 5 segundos. Tá? Então, resposta, a laranja é pega, descendo, no instante 5 segundos. Bonita questão, né, gente? Questão prática, negócio bem concreto mesmo. Agora, outra questão. Um dia desse eu estava no meu carro, e lá no meu carro tem um relógio, e o ponteiro dos segundos anda assim, ó. Pum, pum, assim, né? Pra cá, assim, ó. Ah, beleza. Né? E eu bolei uma questão em cima daquela situação que eu contemplava. E trouxe para você uma questão bonita, original. Olha só, questão número 3. Então, aqui está o relógio, né? Os ponteiros, aqui o ponteiro dos segundos, cujo comprimento é L. É a pergunta do problema. Qual é o comprimento do ponteiro dos segundos nesse relógio? E para isso é dado o gráfico da velocidade escalar do ponteiro, ou da extremidade do ponteiro dos segundos, tá? Extremidade, em função do tempo. Olha só como é que é o comportamento. O ponteiro fica parado, ele acelera, depois breca, para de novo, né? Acelera, breca, para de novo. Acelera, breca e assim por diante. Tá certo? Em cada pulso desse, transcorre 1 segundo, né? Olha aí, cada pulso transcorre 1 segundo. Então são 60 triangulinhos como esse durante o tempo de 1 minuto, né? São 60 pulsos durante 1 minuto. Vocês entenderam? Então, como é que funciona o ponteiro? Ele anda um pouco e para, anda um pouco e para, né? Ele acelera, breca e permanece parado durante um lapso de tempo. A pergunta é, a partir desse gráfico, qual é o comprimento do ponteiro dos segundos? Tudo bem? Então, gente, basta lembrar a propriedade. No gráfico velocidade e tempo, a área compreendida entre gráfico e eixo dos tempos fornece o quê? Fornece o ΔS, o deslocamento. Correto? Então, veja aí, eu posso calcular o deslocamento do ponteiro em cada segundo, calculando essa área debaixo do gráfico, a área de um triângulo. Então, veja, durante 1 segundo, o deslocamento, numericamente igual à área, é a base, né? É meio, olha lá, meio, vezes a altura, que é 2, né? Dividido por 2. Isso dá um ΔS de meio centímetro. Agora, em 1 minuto, são 60 ciclos desses aí, 60 pulsos. Então, o ΔS total seria 60 ΔSzinhos minúsculinhos lá, né? Isso, então fica 60 vezes meio, dá 30 centímetros. Portanto, o ponteiro, a extremidade do ponteiro, percorre 30 centímetros em uma volta lá no mostrador. Tudo bem, o espaço percorrido, comprimento da circunferência, 2πl, 2πr, o R no caso é o comprimento L. Portanto, 30 é 2π, π é adotado igual a 3, na verdade 3,14, mas adotou-se 3, vezes L, dá um L de 5 centímetros. Então, comprimento do ponteiro dos segundos desse relógio, 5 centímetros. Bela questão, questão de cinemática usando o gráfico de velocidade e tempo. A questão de número 4 é uma questão meio belicosa, envolve um tanque de guerra. Veja bem, pessoal, um tanque de guerra se movendo para a direita, velocidade V. Aqui nós temos a esteira,
que passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 roletes, né? São 6 roletes. Tudo bem. É dado do problema o seguinte. Primeiro, um ponto da esteira vem de A até B em 1,5 segundo. Isso é dado. E percorre 6 metros em relação ao solo. Entendeu? Então, o ponto da esteira vem de A até B, demora 1,5 segundo, percorre 100 metros para um referencial no solo. É dado que o raio dos roletes grandes é R, o raio dos roletes pequenos é 2/3 de R, e a frequência em que giram os roletes grandes é 50 RPM. Primeira pergunta, pessoal, qual é a velocidade desse tanque? Qual é a velocidade desse tanque? Aí você vai ter que lembrar uma propriedade que nós comentamos ao longo do ano. É o seguinte, veja bem, o tanque tem velocidade V. Tá legal. Os pontos dos roletes grandes em contato com o solo, nesse instante aqui, tem velocidade 0. Mas os pontos diametralmente opostos, os extremos superiores lá, tem velocidade 2V. Considerando-se aí a composição de movimentos, rotação e translação, 2V. Portanto, para um referencial no solo, pegando um ponto superior lá dos roletes, eu tenho que 2V, a velocidade resultante para um referencial no solo, é o espaço sobre o tempo. Portanto, 2V é o espaço que é dado, 6 metros, e o tempo que é dado, 1,5 segundo, efetuando velocidade 2 metros por segundo. Então, é essa velocidade com que o tanque se movimenta. Falou, pessoal? Agora, no item B, são 2 perguntas. Primeiro, qual é a distância L indicada no desenho? Vamos lá. No desenho, L seria o comprimento entre A e B. Quanto vale esse comprimento? Gente, eu vou fixar agora o referencial no tanque. Para um referencial no tanque, esses pontos extremos superiores aqui dos roletes grandes têm velocidade V apenas, né? Porque seria 2V, que é a velocidade em relação à Terra, menos V, que é a velocidade do próprio tanque. Então, para um referencial no tanque, a velocidade daqueles pontos é apenas V, 1V. Então, V é L, que é a distância percorrida, sobre tempo, né? V é 2 metros por segundo. Eu quero saber L, né? A distância do ponto A até o ponto B, sobre 1,5. Isso dá um L de 3 metros. Então, a distância L entre A e B igual a 3 metros, considerando aí o referencial no tanque, moçada. Agora, veja bem. Foi dada a frequência de rotação dos roletes grandes, 50 RPM. Quero saber qual é a frequência de rotação dos roletes pequenos. É mais ou menos que 50, hein? É mais. É mais. Porque o rolete pequeno, ele tem na periferia a mesma velocidade linear que o grande. Entretanto, como o raio é menor, ele tem que dar mais voltas por minuto ou por segundo, né, para compensar. Veja lá, velocidade linear na periferia do rolete pequeno igual a velocidade linear na periferia do rolete grande. Velocidade linear, 2πrf. Segundo membro, idem, 2πrf, 2π corta. Ora, o raio do rolete pequeno é 2/3 de R, vezes a frequência. Tem que ser igual ao raio do rolete grande, que é R grande, vezes a frequência, que é 50. Faz a continha, vai dar uma frequência de rotação do rolete pequeno, 75 rotações por minuto. Falou, pessoal? Grande abraço, fica com Deus, capricha nesses vestibulares que estão aí e até a nossa próxima revisão, que é a semana que vem. Abração.